Metaverso. Essa, sem dúvida, é a palavra do momento. E a gente vai entrar com tudo nesses novos ambientes virtuais. E aqui tem um time de peso, só com gente que manja muito de tech. Adora conversar sobre isso, não só no trabalho, mas também entre amigos, nos momentos de descontração, no cafezinho, no bar e até no banheiro. Lá em casa rolam muitas discussões no banheiro, viu? Não vou mentir não, gente. Agora, olha, além da gente, né, Vanessa e Gabriel do Código Fonte TV, nós temos aqui a Camila Achute, a Lelê Mei e o Arthur Igreja. E esse é o primeiro episódio. Como a gente falou, vamos conversar muito sobre metaverso. Tá preparado? Então, vamos lá. E esse é o Tech Hour, um programa sobre as principais tendências de tecnologia, inovação, mundo virtual e negócios, sobre o que já está mudando a forma como a gente vive, se relaciona, trabalha, usa o nosso dinheiro, entre muitas outras coisas. E não é porque essa galera aqui é de peso da área de tecnologia que o papo vai ser complicado não, viu? Ao contrário do que muita gente ainda pensa, o metaverso não é um único ambiente virtual, na verdade são muitos. O metaverso é um conceito que remete a realidades paralelas, que acontecem em mundos virtuais. Nesses mundos é possível ter um avatar e fazer muitas outras coisas, como comprar em lojas, ir a shows, interagir com outras pessoas. Arthur, esse conceito não é novo, né? A gente já sabe. Mas a gente queria que você contasse aí um pouquinho do histórico, até para que as pessoas consigam perceber o quão próximo o metaverso já está de todos nós. Maravilha, Vanessa. Então, o que acontece é o seguinte. A tecnologia ela vai evoluindo numa velocidade assustadora e ela vai amadurecendo. Então, o conceito do metaverso foi descrito pela primeira vez por um autor de ficção científica, que é o Neil Stephenson, no livro Snow Crash, lá no comecinho dos anos 90. Em que ele falou sobre esse termo metaverso, algo muito parecido com aquele filme Jogador Número 1. Então nós temos esse senso de jogo, esse senso de imersão, de presença num outro universo, né, que pode ter outras características. Você não tem as limitações físicas, de espaço, você pode criar qualquer coisa, mas também o senso de comunidade, de conviver com outras pessoas. E aí, quando nós pensamos nisso nos anos 90, as conexões não permitiam esse tipo de interação. Nós mal conseguíamos trocar ideia em sala de bate-papo, que dirá conviver no metaverso. O mesmo acontecia com os dispositivos, porque, por exemplo, os óculos, eles tinham uma resolução muito baixa. Tem óculos de realidade virtual desde a década de 70, 80, mas eles eram muito precários, muito primitivos. E o mesmo também com o conteúdo, com o processamento, com a inteligência artificial. Bom, do ano 2000 para cá, tudo isso evoluiu drasticamente. Então é por isso que o assunto está tão em alta. E hoje nós temos o que se chama de proto-metaverso, que são esses games como Fortnite, Roblox, Sandbox. Então são vários ambientes muito imersivos. E é por isso que nós estamos aqui falando de metaverso. E é legal porque você falou sobre o óculos, né? Eu tenho esse dispositivo em casa e quando eu chegou eu vi, nossa, essa lente tem resolução Full HD, ou seja, cada resolução... Cada olhinho com Full HD. Quer dizer, avançou demais. Mas a gente sabe que existe muito ainda a avançar, né? Camila, o que você acha dessas tecnologias e se elas já estão prontas? Será que elas já estão consolidadas? Eu acho que elas até estão consolidadas, queria listar aqui algumas, mas elas ainda vão avançar muito para limites que a gente não tem nem ideia. Por isso que eu gosto de pensar que metaverso, mais do que uma tecnologia, vai ser um momento que a gente vai se olhar e a gente vai sacar que não precisa mais do mundo físico, né? A gente ainda tem aquela sensação, no ao vivo é melhor, né? No presencial é melhor. Vai chegar um momento que não vai ter distinção, que a gente vai conseguir distinguir. Esse é o momento que o metaverso conseguiu, né, avançar no limite. Mas olhando para a parte teórica do metaverso, eu listaria 3 tecnologias que ainda vão avançar muito e que a gente tem que monitorar para ficar esperto para não perder o bonde, que é realidade virtual, realidade aumentada e NFTs. Rapidamente, né? O virtual é quando você literalmente abdica da realidade, né? Você vai entrar num mundo que é modelado 3D e você vai ter que virar, né? Também uma modelagem 3D, vai ter que fazer um avatarzinho, pá. Na realidade aumentada, eu tento melhorar a minha experiência física com componentes virtuais. Eu coloco um óculos, por exemplo, e aparece ali a temperatura, o que está acontecendo, o espelho, né? Eu consigo mexer no meu espelho vira touch, por exemplo. Isso é realidade aumentada.
E, por fim, já que a gente vai começar a tornar o virtual tão importante, vou precisar começar a colocar dinheiro, propriedade, fazer inventário dessas coisas. Por isso o NFT foi criado, né? Esses tokens não fungíveis, ou seja, unicamente identificados, vão começar a rolar por aí e acho que a gente está só no começo disso tudo. Agora, eu acho que todos nós aqui já tivemos pelo menos uma pontinha ali de experiência nesses mundos virtuais, no metaverso. Lelê, conta pra gente, você já teve? Quando eu estava na faculdade, eu vivi uma experiência ali de estar em um filme de terror e eu lembro que eu arrepiava da cabeça aos pés, era como se eu estivesse naquela sala cheia de espíritos e coisas sobrenaturais. Então, eu acho que a gente tá num momento assim em que é muito difícil não ter tido uma experiência como essa. É verdade. Arthur, você já teve alguma experiência? Com certeza, até por ser um viciado em tecnologia, eu costumo brincar e eu sei que você também vai comentar um pouco sobre isso, né? Que eu crio as minhas desculpas para comprar os meus gadgets, né? Então, quando foram lançados esses óculos, eu tenho já várias versões lá em casa, porque, claro, eu estou só estudando, né? Então, isso é fruto do trabalho. Mas é incrível, porque num primeiro momento pode parecer um joguinho, pode parecer uma bobagem, e todo mundo que vai lá em casa, eu mostro, e quando a pessoa coloca, ela fala, meu Deus, isso aqui é muito real, é muito incrível, né? Então eu já pude participar de um evento, eu participei de uma palestra dentro do metaverso, e depois você tem o feedback, as pessoas te mandando mensagem, puxa, você estava ali ao lado falando. É uma coisa maluca num primeiro momento, mas é o que a Camila falou, é quando você começa a perder essa barreira entre esses mundos. Verdade, né? O Arthur falou, né? Porque antes de a gente começar aqui, a gente estava conversando que nós usamos justamente essa desculpa, né? De dar um presente de Natal para o nosso filho, um óculos de realidade virtual. E, obviamente, a gente aproveita disso quase que diariamente, né, Gabriel? Então, aproveita, Gabriel, conta qual foi a sua experiência. A minha experiência foi justamente com esse dispositivo e que, assim, mudou a minha forma de enxergar como vai ser o futuro com a realidade virtual. Porque até então a gente não é muito apegado a jogos, né? E está se utilizando muito a realidade virtual com jogos no primeiro momento. E ao utilizar assim, o dispositivo, a gente vê que é muito imersivo, né? A coisa da resolução, hoje, você consegue realmente ver um outro mundo ali dentro do dispositivo. E então, os jogos são muito impressionantes. Agora, uma coisa que me impressionou demais foi um aplicativo que eu usei para simular o meu computador dentro do ambiente virtual. Então, eu estava sentado na mesa do escritório, eu consegui, pelo óculos, desenhar a minha mesa, jogar a tela do meu computador para dentro da tela do óculos e o meu teclado físico também. Então, essa experiência de você mudar o seu ambiente, eu escolhi lá até os Alpes Suíços para eu trabalhar, e eu estava a tela do meu computador, e eu podia duplicar a tela quantas vezes eu quisesse também, em volta de mim, 360, e eu podia digitar no meu teclado físico, porque ele aparecia para mim na realidade virtual. Então, acho que quando eu experimentei isso, eu vi, cara, dá para incluir outras pessoas, se você quiser também, que não estão ali fisicamente. O sonho então, de todo programador, né? Várias telas. Exato. E eu descobri isso da seguinte forma, imagina num sábado, às 6h15 da manhã, o seu marido te acordando, vem ver o que eu descobri, foi isso que ele fez comigo, viu, gente? Camila, você, conta pra gente. Eu acho que a minha experiência mais marcante foi uma feira de realidade aumentada, também não era por menos, né? Mas ter a experiência de andar numa feira, né? Quem já foi para evento de tecnologia sabe que grande parte da coisa, né, da experiência, é você chegar perto de um stand, conversar, trocar uma ideia. E poder viver isso num ambiente virtual, para mim, foi muito marcante, né? Tá escutando uma explicação, sair de uma palestra e ter que andar até a outra e calcular, né? Com a setinha. E aí escuta só o que está acontecendo na sala. Acho que essa ilusão de não mediação, né, que a gente tem viabilidade agora, para mim foi muito marcante, muito marcante. A gente está falando de coisas muito legais dentro do metaverso, mas nem tudo é tão bacana assim, né? Tem muita coisa que é superestimada e também algumas que são subestimadas. Então agora chegou aquela hora que a gente vai julgar mesmo, viu? Bem, vai funcionar assim, tá? A gente vai falar aqui um termo e vocês vão mostrar pra gente através do celular se é subestimado ou superestimado. Combinado? Combinado. Combinado. Fechado. Então vamos lá, vou começar com realidade aumentada. Subestimado. 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 É subestimado também, viu? O Arthur. Subestimado. Convergência Mas eu vou começar máxima. com a Camila. Camila, justifique-se. Eu
acho que realidade aumentada é o coração pulsante do metaverso, mas a gente arrumou um nome mais descolado, mais bonito e esqueceram que, no fundo, é tudo realidade aumentada. Exato. Arthur. Por quê, Eu Arthur? tenho que concordar, porque tudo isso ainda está muito incipiente. Como o Gabriel falou antes, imagina a resolução que tem hoje em um dos nossos olhos é a resolução dos melhores monitores há pouquíssimo tempo atrás. Então, projetando isso no futuro, o que nós seremos capazes de fazer é uma coisa que hoje é inimaginável. Então, essa tecnologia é central. Então, vamos para a próxima. Terrenos no metaverso. Quem começa? Quem é superestimado. Superestimado. Convergir de novo tô- todo mundo? Eu tô na dúvida, mas superestimado. Ih, E aí, Arthur? Beleza, vamos lá. e aí? Pai, Subestimado. subestimado. Então você que vai ter que se explicar agora. Pelas pesquisas que eu fiz, até o final de 2021, grandes empresas investiram em terrenos no metaverso. E essas empresas estão criando ali, com esses terrenos no metaverso, experiências específicas dentro do metaverso para os seus clientes, para os seus fãs. Então, eu acho que é subestimado sim, porque as empresas já estão de olho ali no que está acontecendo, elas já querem trazer a gente para o que elas estão fazendo ali dentro da realidade aumentada. Então, eu acho que são subestimados sim. E aí a gente pode voltar a ter essa conversa, talvez, sei lá, daqui 6 meses, para ver se a opinião de vocês é a mesma. É isso. O próximo são itens colecionáveis. Acabei de falar que terreno era superestimado. E agora? Ai, Deus. Vai. Então, eu vou em subestimado. Subestimado. Ai, gente, superestimado. Tô tensa. Eu vou no subestimado. Pela terceira vez eu vou de subestimado. Sabe por que eu acho que é superestimado? Vou dar a minha explicação. Eu não vejo uma escassez, sabe? Por exemplo, por que eu pagaria mais por um item que eu posso criar o meu próprio? Eu sou meio do it yourself, então eu fico pensando assim, por que eu vou pagar por uma parada que eu mesmo posso fazer? Talvez seja um mal de programadora, que eu acho que eu posso inventar as coisas e eu tenho o mundo na mão. Mas por isso que eu acho que é superestimado. Eu não pagaria por um negócio que eu posso fazer. Bom ponto. É difícil, né? Mas se você parar para pensar, com uma arte, pode ser assim também. Às vezes você vê uma arte abstrata que é um pontinho no meio da tela. Eu tenho a sensação de que eu também faria ela. Não? Depende do ponto de vista do momento da análise, né? Porque eu acho que no curto prazo, superestimado. Tem um barulho grande demais por coisas que não necessariamente têm valor. Sim. Agora, no longo prazo, pela magnitude que o metaverso pode ter, esses itens vão ser fundamentais na criação de um ecossistema de geração de dinheiro. Eu acho, particularmente, itens colecionáveis, hoje já existe um mercado já consolidado, principalmente dentro de games. Coisa que Perfeito. o terreno Bom no ponto. metaverso é subestimado num primeiro momento, mas Ótimo. subestimado num segundo. Então, por isso que eu acho que é por conta disso, é o time. Não adianta eu fazer, né? Eu não vou querer o meu, eu vou querer o do... Exatamente. É Você vai querer verdade. aquele Bom terreninho ponto. que está do lado do terreno do Snoop Dogg, Mudei entendeu? de ideia já. Vamos mudar. a Gostei, me graminha vai convenceram, ser mais muito bom. verde. Não adianta Podemos ser o colocar meu. um depende, talvez, Ai, uma terceira depende, opção. ótimo. Camila, apesar de você possivelmente conseguir fazer um tênis, provavelmente você não vai fazer. Total, E Então. eu vou querer o da marca, né? Não vou querer o da Camila Inc. Exatamente. O que a Camila Inc vale? A Nada. Nike, por exemplo, que tem aí o metaverso dela, já uniu os dois mundos. Sim. Ela faz a comercialização do tênis real Fez sentido, e, mudei de ideia. e te dá também o virtual para você. Verdade. Gostei, usar no tô seu convencida. Me convenceram, pessoal, parabéns, tô convencida. Aliás, essa é uma tendência que vem forte com o metaverso também, né? Muita gente investindo pesado em itens virtuais, às vezes gastando mais do que gastariam em objetos ou experiências físicas. A gente já falou aqui muito do ponto de vista do usuário, nas experiências que todos nós tivemos e muito mais. Agora, e as empresas, né? Para as marcas, que a gente falou só um pouquinho aí nos últimos momentos. Que movimentos a gente já consegue aí observar por parte das empresas para oferecer essas experiências para os seus clientes? Lelê, conta pra gente. Eles querem estar envolvidos, né? Sem Estão dúvida. vendo que é o assunto do momento, eles querem se envolver, então tem grandes empresas aí, grandes marcas já comprando o seu terreninho, fazendo o seu espaço ali, criando experiências que as pessoas vão ter só ali no metaverso
para atrair as pessoas. E aí a gente vê que tem, além dessas empresas que estão investindo, como a Nike, por exemplo, a Adidas, a Vans, que tem ali o seu espaço específico dentro do metaverso, a gente vê também que tem empresas que estão ali já se posicionando para atrair outras empresas e ajudar essas empresas a viver essas experiências dentro do metaverso, como a VR Glass, por exemplo, que é uma parceira da Oracle. Então, eu acho que as empresas já estão ali, ó, de olho, elas já querem saber como que funciona, e se não está muito inteirada do que está acontecendo, já está buscando, quem sabe, da informação para seguir no caminho Com certo. certeza. Sem dúvida nenhuma, né? E olha o mercado que isso gera, né? Então vão gerar pessoas ali para produtos específicos dentro de cada um dos milhares de metaversos que vão acontecer. São negócios, né? Como isso não ia atrair empresas, né? Sem dúvida, né? Eu sempre fico pensando que, para além dessa parte mais recreativa ou talvez de experiências, a gente vai ter um ganho de qualidade de vida mesmo, né? Como é que eu faço treinamentos de profissões que trabalham com missão crítica, né? Manutenção de tensão, por exemplo, com de certeza. fios de alta tensão. Como é que eu posso usar esse ambiente virtual tão homogêneo, tão parecido com o nosso, né, para fazer esse tipo de treinamento, não ter que viajar uma equipe inteira de vendas para fazer um treinamento, né, dentro de uma loja? Eu acho que a gente ainda vai ter muito impacto real, sabe, dessas experiências. E você me fez lembrar de um dos joguinhos também que o nosso filho de 14 anos ama, que é um de desarmar bomba. Tranquilo, jogo. E ele tem que desvendar Muito, várias é coisas. isso. Código Morse, vários enigmas que ele tem que desvendar para ele saber o código para desarmar e num isso. tempo curtinho. Então, isso aí já coloca uma adrenalina, né? Muito grande. né? Sobe, né? Sem dúvida. Bom, então a gente já falou aqui sobre o que aconteceu no passado, né, como uma espécie de Second Life, já falamos um bocado aqui de como é que está o cenário atual. Agora, Arthur, o que você espera aí para o futuro, né, dessa tecnologia toda que nós estamos falando? Pois é, isso é fascinante. E, aliás, muito bacana que você trouxe o Second Life. Tem muita gente que fica se perguntando, mas será que o Second Life já era metaverso ou não? Era o caminho, né? E colocando em perspectiva, o que muitos falam é o seguinte, Vanessa, que o metaverso está hoje para o futuro da internet, assim como a internet de escada estava para tudo que nós usamos hoje, Exato. lá nos meados dos anos 90. Então é por isso que as marcas estão se posicionando, porque lá o que elas fizeram? Elas construíram o seu site, mas elas não sabiam que elas iam ter que, muitos anos depois, usar essas plataformas para, por exemplo, manter os seus negócios durante uma pandemia. Então as empresas que tiveram esse contato mais próximo, estavam mais bem preparadas, estão mais fortes no digital, que hoje soa como óbvio. Então, tecnologias como NFT, como metaverso, elas são incipientes, mas elas precisam ser compreendidas. E essa Web3, na verdade, é uma próxima geração, que nós vamos falar mais aqui na Tech Hour, mas é um renascimento, é um florescimento de tecnologias. Então eu acredito justamente nisso, que o metaverso é como se você assistir os vídeos das pessoas discutindo na internet. Tem algumas entrevistas engraçadíssimas naqueles programas em que alguém pergunta, o Letterman pergunta para o Bill Gates, e o que é a tal da internet? E ele engasga, ele se bate. Hoje nós estamos assim com o metaverso. Agora, sabendo o que nós sabemos hoje da internet, é bom acompanhar de perto o metaverso. Acho que a gente consegue engasgar um pouquinho menos do que o pessoal naquela época e consegue pensar um pouquinho melhor, ter uma breve ideia do que será o futuro, né? Sem dúvida. Você já viu aqui o Arthur falando, ó, Web3. Ela promete ser a mais descentralizada, mais transparente e mais segura. E ela vai ser o assunto do terceiro episódio aqui do nosso Tech Hour. Antes dele, no próximo, nós vamos falar sobre descentralização financeira, blockchain, criptomoedas. Outros assuntos aí que são tendências e que já estão mudando o nosso dia a dia. Então vem com a gente que vai ser demais. Ó, só queria dizer uma coisa antes aqui. Que lá em 1989, quando eu tinha 9 anos e digitei a minha primeira linha de código no computador, eu nunca imaginei que eu estaria hoje aqui. Aqui, é isso. Muito bem!